pandemia, é claro, até vocês falaram um pouco da rotatividade do pessoal, dos funcionários aí da empresa para evitar contaminação. Isso também atribui à produção da empresa. Como é que está a produtividade da empresa? Vocês fizeram um replanejamento? Como é que está funcionando aí para vocês? Cara, na verdade aqui na Ito, em Caxias, cara, a gente teve Claro que a gente tem um planejamento anual, né, de como vai se desenhar da produção da fábrica nos meses que vão vir. Com essa pandemia, impactou bastante a programação que a gente tinha feito, impactou bastante o planejamento de manutenção, isso é uma verdade, porque eu que tomo a frente disso, a gente teve muitos problemas com relação a readequar o planejamento que a gente tinha feito ali no início do ano, no final do ano para o início do ano, e vão ter muitas coisas que vão ter que ser redesenhadas no final do ano, a gente não sabe ainda como exatamente. Com essa volta agora, a gente voltou dia 22 de abril, a gente se reuniu nesses últimos dias de abril, a empresa toda, como um todo, para replanejar como é que seria o ano, sabe? Considerando que a gente ia ter algumas paradas ainda, considerando que a gente poderia ter um outro surto de coronavírus, a gente teria que estar preparado para saber o que fazer, entendeu? Então a gente teve que redesenhar tudo que a gente fez. A gente não teve grandes problemas com clientes também, porque no modo geral todo mundo foi afetado, então o que a gente tinha planejado, os clientes também sabiam, o que a gente redesenhou, eles também tiveram que se adequar, né, de acordo com também a demanda deles. Então tudo isso foi feito, né? Teve alteração, a gente teve uma coisa que eu acho que ninguém gosta, mas tiveram várias demissões aqui na empresa pós-coronavírus. Tudo isso, assim, foi uma consequência de tudo isso que a gente passou, né? Que tá passando. No meu caso aqui, a gente faz o plano operacional, né? Geralmente com 6 meses de antecedência para finalizar o ano. Ou seja, nesse momento agora a gente iniciou o plano operacional de 2021, onde a gente planeja o quanto vai produzir e tudo mais. Então aqui na fábrica, para vocês terem noção, né? A gente produz 10 mil toneladas de alumínio por dia, né? Alumínio é um pozinho branco que parece cocaína, que é usado para reduzir e fazer o alumínio, né? Então, se eu fiz as contas certas aqui, dá 10 milhões de quilos de alumínio por dia, né? E a alumina, se vocês pararam para pesquisar um pouco, ela é um artigo que a gente chama de commodity, ou seja, a gente está no início da cadeia de produção, né? Vamos supor que João Vitor, ele vai fabricar lá uma engrenagem de alumínio, é muito difícil de existir, né? Mas ele precisa do alumínio fundido, né? Chapas ou tarugos para poder fabricar essa engrenagem. Sendo que o alumínio, a produção do alumínio, ele começa muito antes, né? Começa na mineração, quando o cara está extraindo a bauxita. Então a gente faz o fluxozinho da produção, né? Tem a mineração, tem o beneficiamento, que é a área que eu trabalho, né? Que é meio que um beneficiamento. Tem a parte da redução, né? Que é para fundir, reduzir a alumínio e fazer até chegar tarugos para serem estampados e chegar para João Vitor. Ou seja, João Vitor está lá na frente na cadeia de produção. Para essa crise, no caso agora, ela está afetando João Vitor. Sendo que João Vitor, ele vai falar, minha produção diminuiu, eu não vou precisar mais de chapa de alumínio, de barra, de qualquer coisa. Aí ele vai mandar lá para o cara que já tem esse alumínio e está só formando, né? Aí esse cara que está formando alumínio, ele, rapaz, João Vitor não está precisando mais disso, então eu tenho que reduzir a produção. Aí ele vai mandar lá pro cara da redução, falando, cara, não vou precisar mais de tanto tarugo de alumínio, tanto alumínio fundido. Aí até chegar em mim, que é o beneficiamento, né, a gente estima mais ou menos 4 meses. Então, daqui a mais ou menos 2 meses é a tendência de chegar a crise na cadeia de beneficiamento, né, que é aqui eu trabalho. Mas as produções que a gente segue aqui é o just in time, né? A gente trabalha com a tendência de estoque zero, a gente produz para ser vendido. E aqui tudo sai por embarcação, que são os navios, né, a gente exporta principalmente lá para a América do Norte, né, Canadá e Estados Unidos. Então, no momento, a gente ainda não sentiu essa questão da produção, né? A gente ainda está produzindo aqui o máximo que der. Quando não cabe nos silos de armazenagem, a gente ainda dá um jeito para produzir mais e guardar em outro lugar. É como se vocês não estivessem sofrendo o efeito da pandemia, por enquanto, né? Isso. Na verdade, é porque são empresas multinacionais, né? Então, uma iniciativa que está tendo lá na Austrália, por exemplo, que são os nossos superiores aqui na hierarquia, se eles estão adotando uma estratégia, a gente tem que adotar também. Mas commodity
é vendido em dólar, né? Ou seja, antes eu estava produzindo alumínio, né, para vender num dólar que estava R$3 e agora eu estou vendendo praticamente pelo dobro do preço, né? Então, teoricamente, tem um lucro aí, né, para as empresas brasileiras que trabalham exportando commodities, mas devido às estratégias, né, a gente tem que seguir o que o pessoal fala lá fora, mas a gente está produzindo tranquilamente aqui. Vai ser uma pergunta para encerrar, eu vou acrescentar um pouco nela. Infelizmente, muitos engenheiros, eles quando se formam, acabam não conseguindo ingressar no mercado de trabalho. Seja por falta de vaga, seja por falta de outros motivos que venham surgir. Mas vocês pensam que, para a gente que está se formando agora, seria legal estar pensando numa possibilidade de, por exemplo, abrir um negócio, estar buscando uma renda extra e não se prender somente ao trabalho de engenharia, ou focar extremamente nisso seria mais viável na visão de vocês? Quais são as dicas que você tem para a gente que está se formando agora? A realidade do mercado de engenharia hoje pra gente, cara, que tá se formando, a gente tem que ter uma ciência. As empresas muito dificilmente vão contratar o cara que tá saindo da faculdade agora e já vai contratar e assinar tua carteira como engenheiro, tá? Eu falo isso porque é uma realidade que eu vejo aqui na região onde eu moro, tá? Aqui em Caxias do Sul tem bastante empresa. Acho que é o segundo maior polo metal mecânico e químico do Brasil. Acho que só fica atrás do ABC Paulista ali. Eu vejo que muitas das pessoas que estão saindo da faculdade ainda verdinho, sabe? Que ainda tá amadurecendo, dificilmente é contratado como engenheiro. Eu acho que entra aí na pergunta que ele fez. Às vezes a gente entra como um analista, como, sei lá, um especialista, algum cargo assim, que vão te contratar, vão te pagar um pouco menos, isso é uma realidade. Mas aí com o tempo vai da tua experiência, vai do teu trabalho. Mas tem alguns casos que são um pouco diferentes, que eu acho que foi o caso de Iveson, o caso de Ayrton, que eles conseguiram ingressar na empresa onde eles estavam já como engenheiros. Aí também vai de empresa para empresa e também de oportunidades que vão surgindo quando tu tá dentro da empresa, né? Então, como eles já eram estagiários, eles tiveram essa oportunidade de poder ser efetivados e poder ser promovido logo para engenheiro, né? No início, eu até pensava que é um grande problema, assim, porque quando a gente termina a faculdade, a gente só quer poder exercer a função e poder estar recebendo um salário de engenheiro. Eu acho que todo mundo almeja isso, né? Assim como eu almejava. Só que de certa forma, cara, se a gente parar pra pensar, foi muito bom eu ter saído da faculdade, ter, assim, entrado como estagiário, agora como planejador, pra se um dia, se Deus quiser, eu poder estar desempenhando o papel de engenheiro. Eu aprendi muito, assim, nesse estágio agora, e agora como eu tô como planejador, e eu sei que se eu assumir só aquele cargo de engenharia, eu poderia ter muitos problemas de adaptação, ter que assinar documentos, de ter que botar o meu na reta, sabe? E com pouca experiência. Então, para mim, nesse caso, eu não considero que foi um grande problema. Eu sou engenheiro formado, mas não exerço a função de engenheiro. Então, para mim, foi tranquilo. Foi um processo que está sendo bom para mim de aprendizado. Mas uma hora ou outra a gente vai estar querendo estar ocupando sim a posição que a gente escolheu para a vida, né? Vamos dizer assim. E qual foi Até porque, de certa forma, seria mais que um processo de adaptação para você, né? Seria um estágio meio que prolongado, até que surja uma oportunidade que você seja efetivado mais na frente, né? Isso aí. Vai muito da pessoa. Às vezes tem uns caras aí que saem da faculdade que são muito bons, né? Que aí estão capacitados, né? Eu me considerei um cara que... Eu era um cara proativo, eu era desenrolado, tinha bastante conhecimento, mas eu achei que não era o suficiente, sabe? Então a empresa que eu trabalhava também não tinha essa política. Eles dificilmente contratam um cara que sai da faculdade logo como engenheiro. Eles precisam de bastante experiência para contratar. Então, para mim, não foi um problema. Eu pensava que era um problema, na verdade, antes de eu sair da faculdade, porque eu vi que tinha muita gente sendo contratado como um outro cargo. Mas, para mim, hoje não é um problema. Eu tô me adaptando muito bem. Sei que as coisas vão acontecer naturalmente e que um dia eu posso chegar ali, ser efetivado como engenheiro e tá podendo desempenhar a função que eu escolhi pro resto da minha vida. Mas como dica para vocês é ter calma, tá? Não adianta a gente tá colocando os bois na frente do caminhão, querer que as coisas aconteçam muito rápido, porque às vezes a ansiedade, aquela pressa toda que a gente tem, e eu me considero um cara bastante ansioso e bastante extrovertido, se a gente às vezes for muito ansioso e apressado para as coisas, a gente bater a cara e se dar mal. É bastante calma, paciência e
e acredito que as coisas vão dando certo aos poucos, tá? Eu anotei algumas dicas para deixar vocês aqui, eu já vou aproveitar essa palavra aqui para deixar, cara. Mas invistam no inglês de vocês, tá? Acho que a gente não chegou a comentar sobre esse ponto aqui. Batata trabalha aí também, Batata Y, perdão. Trabalha também na multinacional. Eu também trabalho na multinacional, tá? Mas pra gente foi um diferencial, pelo menos pra mim foi um diferencial bastante a questão do inglês, tá? Eu fiz um curso de inglês há muito tempo atrás, mas há muito tempo atrás mesmo. Aos poucos eu fui me policiando, né? Estudava uma coisa aqui, estudava uma coisa ali, jogava inglês e isso, aquilo, e fui melhorando meu inglês, tá? Eu sugiro que vocês invistam muito no inglês de vocês, às vezes parece até putz, assim, que todo mundo fala e fala e fala, mas, cara, só sabe na hora, sabe? Eu vim pra uma entrevista aqui e me botaram na reta no inglês, cara. E eu botei no currículo que tinha um inglês ali intermediário para avançado. Os caras falaram, se tem intermediário para avançado, tu sabe falar comigo então? José, vamos lá, né? Daí, assim, tipo, cara, não existe isso. A gente tá andando com profissionais agora, sabe? Não tem coisa de mentira. Tu tem que... Se tu não sabe, cara, diz que tu sabe que tá disposto para aprender. Isso serve pra vida toda, né? Não só pra questão de inglês. Então, estudo inglês, cara, que é bastante importante para a vida de vocês. Sejam proativos, não fiquem esperando muito, sejam proativos, procurem informações, procurem saber, procurem trabalho, isso é bastante importante. Isso, para a visão da empresa, isso é muito bom, sabe? Ver que é uma pessoa que gosta de trabalhar, que está querendo contribuir com o crescimento da empresa. Uma outra coisa que eu botei é que vocês sejam humildes, isso é bastante importante. Nossa senhora, for humilde para reconhecer o que é certo e o que é errado. Quando tu não sabe, tu vai levantar a mão, cara. Os caras também valorizam muito. Não é tu precisa saber tudo, entendeu? Mas quando tu não sabe, procure saber, reconhece as coisas, que isso é bastante importante, conta muito. Pelo menos aqui pra gente, conta muito aqui na empresa, a política da empresa, né? A cultura que aí todo tem. E outra coisa que eu anotei aqui, cara, foi estudar para saber falar das coisas. Eu digo isso tecnicamente, no caso. A gente faz engenharia, a gente estuda, tem conhecimento técnico, então... É importante que a gente, antes de falar qualquer coisa, a gente tenha um mínimo de conhecimento. E eu me sentia muito, mas muito triste quando eu tava numa roda com um engenheiro falando, com um cara falando, e eu ficava calado na minha sem poder dar um mínimo de opinião, só escutando, sabe? E eu nem abri a boca pra tentar falar, cara, porque eu poderia falar qualquer besteira, né? Isso ficaria feio pra mim. Então, estudem aquele assunto. Se vocês não souberem, cheguem em casa, estudem, procurem conhecimento pra poder ter o mínimo de informações possíveis pra conversar, né? A gente não vai aprender tudo na faculdade. A vida vai ensinar muito mais que a faculdade, mas vocês vão ter a oportunidade de aprender também, tá? E eu acho que é basicamente isso. Então, pessoal, só voltando aqui, João falou bastante coisa aí e só complementando, né? A questão que o Davidson perguntou, se realmente é uma hora da gente investir em querer trabalhar em empresa privada ou se talvez montar seu próprio negócio, fazer consultoria, alguma coisa. Eu digo a vocês o seguinte, façam um planejamento de vocês. Seguindo o meu exemplo aqui, eu sou um cara extremamente medroso para a questão de empreendedorismo. Eu não nasci para ser empreendedor, nasci para trabalhar em empresa privada mesmo. Mas tem gente que já nasceu com aquela coragem, né, com aquela vontade, com aquele dom mesmo de querer realmente empreender e querer seguir nisso aí. Tem o ramo de consultoria, né, que seria meio que empreendedorismo aí da engenharia, que é um ramo que cresce bastante. Consultoria nas NRs, né, que a gente fala, que são aquelas aulas de higiene, segurança do trabalho que a gente assiste assim forçado, né, mas que é muito importante e em termos de consultoria é um ramo que cresce bastante, né, mas o que eu digo para vocês é a mesma dica que João falou, não tenham pressa, façam o planejamento de vocês, tenham as metas bem definidas e faça plano A, B e C, porque nem sempre a gente vai conseguir ir para o plano A, né. Então a gente tem que ter outras opções, porque também a gente não pode ficar parado. E tu vê isso como um problema, esse questionamento que ele fez, no caso de ingressar no mercado de trabalho, não diretamente como engenheiro, mas numa função que não vai acarretar uma responsabilidade tão grande como a do engenheiro. Claro, vai acarretar muitas responsabilidades, mas, por exemplo, ser um supervisor, ser um técnico. A dica que eu dou para vocês é o seguinte, primeiramente eu não vejo problema nenhum nisso aí, são várias formas de entrar no mercado de trabalho e todas vão contribuir positivamente com a experiência da gente, mas pense o seguinte, vocês acham que alguma empresa colocaria uma vaga lá onde o requisito fosse formado em engenharia mecânica,
onde você não usaria essas habilidades de engenharia mecânica, porque eu mesmo acho muito difícil. Então, sempre que tem lá cargo supervisor de manutenção, supervisor de operação, aí você vai lá nas exigências do cargo e fala superior em engenharia mecânica, pode ter certeza que o escopo desse trabalho vai envolver, sim, você aplicar conhecimentos técnicos de engenharia mecânica. Muitas vezes, essas contratações como supervisor, como técnico, usando uma palavra até um pouco mais forte, muitas vezes é artimanha das empresas para não pagar o piso para a gente, né? Muitas vezes você é um supervisor, faz muito mais trabalho de engenharia do que uma pessoa que é formada em engenharia mecânica e atua como engenheiro. Então, muitas vezes o pessoal cria esses nomes aí de subfunções que é para pagar um pouco menos do que o piso para a gente, né? Então, não tenham receio quanto a isso aí. Se tem um cargo lá que é supervisor, um cargo que é técnico, especialista de analista, onde nos requisitos fala superior em engenharia mecânica, pode ir sem medo, que com certeza vocês vão ser requeridos, né, a colocar essas habilidades em prática. E muitas vezes, aí na Paraíba, ela é uma realidade um pouco diferente, mas dependendo do ramo da empresa, ele não precisa te contratar como engenheiro simplesmente pelas coisas que tu vai desenvolver, né, pelas tuas atribuições, mas muitas vezes as empresas precisam de um responsável técnico por aquilo. E quando eu falo responsável técnico, é técnico legal mesmo, é um cara que assine para aquele negócio rodar, né, assine memoriais de cálculo como engenheiro. Então isso varia muito de empresa para empresa, né? Às vezes ela tem um cara só para responder legalmente por esses memoriais, por todas essas coisas, e ele quer um cara que ele quer pagar menos para ele, aí ele contrata como outros nomes, né? Principalmente o cargo de supervisor, né? Ela tem vários significados a depender da empresa. No caso aqui onde eu trabalho, supervisor, ele é uma função mais de liderança. Então, teoricamente, na empresa que eu trabalho, assim, um cara é supervisor, ele é um cara que tem um nível de conhecimento maior, um nível de experiência maior, né? Mas se você for para outras empresas, no caso Baterias Moura e outras empresas, supervisor, o pessoal faz o trabalho de engenharia. Vocês vão ter a oportunidade de falar com o Luan aí, pode até perguntar isso para ele. Se, como supervisor, que eu acredito que Luan é supervisor lá, se ele não faz o trabalho de engenharia. Então a gente vê aí que nem sempre você não está empregado na carteira de trabalho como engenheiro, não significa que você não trabalha como um, né? Pois é. Aqui na Ita é do mesmo jeito, que o Batata falou aí. É cargo de gestão, de liderança mesmo aqui. E muitas vezes o supervisor aqui ganha mais que o piso do engenheiro, tá? Só pra ter às vezes não é, nesse caso, às vezes não é tão ruim ser contratado como supervisor, não, tá? Se você estiver pensando em dinheiro aí. Se o problema for salário, né? Não chega a ser realmente um problema. Mas é isso, pessoal. A gente agradece bastante a oportunidade que vocês estão dando pra gente de estar falando um pouco sobre a realidade de cada um de vocês. Claro que a gente sabe que cada um vive uma realidade diferente, apesar de vocês ser bastante similar. E a gente espera que, com o pessoal que está assistindo, a gente tenha contribuído bastante, porque eu posso dizer por mim mesmo, vocês contribuíram bastante para mim, porque futuramente eu pretendo também ingressar numa empresa. Eu quero agradecer aí o convite, né? Muito obrigado. Foi bem conduzido e a gente conseguiu explorar alguns pontos. Às vezes é muita coisa que a gente tem para falar, né? Então acho que seria bom até marcar outros temas específicos, né? Esses webinars são bem produtivos do meu ponto de vista. A gente pode marcar talvez outros aí mais específicos, onde a gente fale só de manutenção, onde a gente fale de uma ferramenta específica, né? Para a gente poder aprofundar um pouco mais. Então, como dica, né, João teve o momento dele, então só complementando, realmente invistam no inglês de vocês, é algo que eu escutei desde o meu ensino médio, né, que o inglês era uma ferramenta importante e realmente nas empresas, né, eu fiz intercâmbio em 2013, fiz do programa Ganha o Mundo lá de Pernambuco, eu estudava em Pernambuco, consegui desenvolver um pouco o inglês, né? Então, inglês, teoricamente, não é muito problema para mim, mas eu vejo muitas pessoas paradas na evolução, né, nos cargos dentro da empresa por causa do inglês. Hoje eu vejo muita gente
na verdade, sem conseguir ingressar nas empresas pela questão do inglês. Aproveitem que vocês ainda estão aí na universidade, eu sei que é muita coisa para estudar, é muito trabalho, e toda essa pressão que a gente leva aí contribui para a gente ser um bom profissional, né? Dar soluções rápidas, né, para um problema, até para um trabalho aí que tem que ser feito, um seminário, alguma coisa, tudo isso contribui. Então, melhore o inglês, invistam em ferramentas à parte, né, ferramentas de desenvolvimento pessoal mesmo, equilíbrio emocional, falar em público, são coisas muito importantes, né? Sempre procurem coisas a mais fora as cadeiras. Se aquele exercício no livro lá, ele fala de uma chapa que está sendo aquecida e troca calor com outra extremidade, pode ter certeza que isso é uma coisa que acontece no mundo real. Então saiam um pouco dos livros, né? Quando vocês estiverem lendo enunciado de questão, por exemplo, imagine aquilo num problema na vida real, que pode ter certeza que isso é um fenômeno que acontece por aí, né? Invistam também em ferramentas de resolução de problemas, né? A gente tem a cadeira de metodologia de projetos aí, mas aquilo é o básico, né? A gente tem que procurar mais ferramentas de identificação de causa raiz, ferramentas de melhoria contínua. Então, invistam bastante nisso aí e cheguem preparados para a empresa, que vocês não vão ter dificuldade em termos técnicos não, que a UFCG é muito boa, comparada às outras universidades, até as daqui do Maranhão mesmo. Eu vi que a nossa base aí na UFCG é muito boa, tem muita coisa que é explorado nas cadeiras aí, que não é visto aqui, né, muitos laboratórios. Então, quanto à UFCG, a gente está muito bem assessorado, né? O restante depende da gente mesmo, que é buscar habilidades extras, como a gente vem falando aí durante essas apresentações. Tá, vou só complementar o que Wilson falou, tá? Só agradecer a oportunidade ao pessoal do PET aí. Muito gratificante poder conversar com vocês, pode ter certeza. Agradecer a Wilson também, fazer bastante tempo que a gente não conversava, mas é bom trocar ideia aqui agora, ver que a gente está trabalhando em um setor que é o mesmo setor de manutenção, a gente troca ideias legais, se batem, né? Enfim, desejar muito sucesso a vocês. As dicas que a gente já deu, se vocês tomarem como base, eu tenho certeza que vocês vão ser futuros profissionais de excelência, né? E isso comentou sobre uma coisa agora no final, sobre ferramentas de resolução de problemas, que eu achei bastante importante, que eu até anotei aqui. Uma coisa para vocês procurarem depois, que é ferramentas de qualidade. E eu até anotei aqui o Lean Six Sigma, que é bastante importante, sabe? Eu precisei bastante de usar essas ferramentas aqui, eu não tinha nenhum conhecimento, para deixar bem claro, só que eu tive a oportunidade que aqui na Eaton eles fazem treinamento para os estagiários, então eu tive a oportunidade de me certificar no Yellow Belt, desenvolvendo um projeto diretamente ligado à empresa, então é importante o cara ter um projeto assim na área, então busque isso que vocês vão se dar bastante bem no futuro profissional de vocês. Mais uma vez, muito obrigado a vocês dois, então, e gostaria de dizer também, principalmente a eles, que a gente vai acatar a ideia mais para frente, tá fazendo um webinar mais específico até sobre manutenção, e a gente vai contar com a presença de vocês novamente, e agradecer ao pessoal que ficou até agora, apesar da gente ter se estendido um pouquinho a mais do que o esperado, agradecer a presença de todos vocês até aqui.